Meus irmãos, obrigado, Anthony. Meus irmãos, hoje estamos iniciando, vai ser muito breve, porque gostaria que você prestasse muita atenção. A gente vai estar falando hoje sobre um panorama do livro de Atos, tá bom? Atos dos Apóstolos. Durante toda a ministração no domingo, Antônio, a gente vai trabalhar coisas da igreja, porque Atos fala da igreja, né? E hoje a gente vai dar o panorama, conhecer o livro, para poder a gente adentrar no livro. Não vamos adentrar propriamente dito no livro hoje, porque não dá tempo, tá bom? Mas a gente vai dar o panorama. Então, assim, sinta-se como hoje a pregação fosse um estudo, tá bom? Uma EBD, como fosse uma EBD hoje. É um panorama que a gente vai ministrar aqui, tá bom? Mas eu gostaria de ler o capítulo 1 de Atos com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Coloca aí, Gabi, por favor. Atos 1. Ele é um livro... A gente vai aprender que isso é uma continuação de um outro livro, tá bom? Obrigado, Pai. Sim. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, o 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Até aí. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Ó Pai, pela leitura da tua palavra, ministra aos nossos corações aquilo que é como base para se conhecer um pouco as tuas escrituras no livro de Atos dos Apóstolos. Abençoa a tua igreja, em nome de São Jesus. Amém. Quem gosta aqui de história? Deixa eu ver se alguém... Esteve gosta. Quem gosta de história aqui? Graças a Deus, né? São poucos, mas são um grupo considerável, né? Eu gosto muito de história. Também? Gosta de história? História é muito bom, né? Quem observa a história erra menos, né? Quem olha para trás e observa o que aconteceu, a gente consegue traçar um futuro melhor, né? Meus irmãos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o nome já diz, né? Esse nome, ele se propunha a falar dos Atos dos Apóstolos, os Apóstolos de Cristo. Porém, a gente vai aprender, Gabi, que esse nome, ele nunca existiu no original, Marcos. Esse nome Atos dos Apóstolos não existia no original. O livro de Atos, que a gente conhece, ele não tinha nem autor, ele não tem nem autor. Assim como os evangelhos também não tem, né? Para quem não sabia, né? Você lê Evangelho de João, de Mateus, de Marcos, nenhum desses tinha autor. Mas hoje tem. Por quê? Porque quem escreveu foi alguém, mas se estudando, chegou-se ao denominador comum de que foi aquela pessoa que escreveu. Então, a mesma coisa a gente vai aprender quem foi que escreveu o livro de Atos, tá certo? Mas no original, meus irmãos, ele não tem autor. Esse nome, Atos dos Apóstolos, foi colocado, né, na hora que se fechou, no momento que se fechou o cânon sagrado, ali na conversão da língua original para a língua do original para o grego e para as outras nações. Então, por exemplo, outra coisa que não tinha no original, vírgula, ponto, acentuação como a gente conhece, divisão por capítulos, nada disso tem no original, tá bom? Nada disso tem no grego, nada disso tem no hebraico. Tudo isso foi feito para facilitar a minha leitura e a tua leitura, tá certo? Então não se assuste com isso não. Agora, pastor, qual é a importância do livro de Atos dos Apóstolos? Porque todo livro tem uma importância. Quem já aqui leu um livro e disse, esse livro não presta para nada, e abandonou o livro? Quem já fez isso aqui? Né? Pronto, né, Gabi? Eu já fui ler o livro e disse, rapaz, que livro ruim. Esse é ruim, Deus me livre. Joguei, está encostado até hoje. Agora tem livro que tem uma importância. Então, Atos dos Apóstolos, ele é importante. Por que o livro de Atos ele é importante?
Simples. Porque o livro de Atos, meus irmãos, não é um livro... ele é um livro único sobre a história da igreja. É o único livro no Novo Testamento que fala sobre a história. Não tem mais nenhum. É o único livro no Novo Testamento que conta a história do cristianismo, né? Agora, pastor, durante todo esse tempo que a igreja existe, é o único livro que conta a história? Não. Existem vários livros durante o primeiro e segundo século que conta também a história da igreja. Porém, fazendo a filtragem, somente Atos foi considerado inspirado por Deus. Ok? Só Atos dos Apóstolos foi considerado inspirado por Deus. Mas tinha outros livros de história, como, por exemplo, os Atos de Paulo. É um livro apócrifo que conta a história de Paulo. Tá certo? Tem outros livros de Irineu. Tá certo? Tem outros livros de vários autores, porém, o único que foi colocado no cânon sagrado foi Atos dos Apóstolos. Tá ok, meus irmãos? Até aí estão entendendo? Amém? O livro de Atos foi colocado no cânon sagrado porque foi escrito por alguém que era companheiro dos apóstolos. Mais precisamente, companheiro de Paulo. Então já vai guardando no coração essas coisas, tá bom? Esse homem que era companheiro de Paulo, foi ele que escreveu Atos dos Apóstolos. Só que Atos dos Apóstolos, ele é um segundo volume de um projeto que tinha 2 volumes. Ok? O Atos dos Apóstolos é a continuação do livro do Evangelho de quê? De Lucas. Eita, agora peguei vocês, hein? O Evangelho de Lucas é a primeira, né? O primeiro rolo, podemos dizer assim, escrito, e depois veio o segundo rolo, que é Atos dos Apóstolos. Por isso aqui, coloca para mim, Gabi, o Atos dos Apóstolos 1, por favor. Olha o que é que diz aqui o tal escritor. Escrevi o quê? O primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, antes de Atos, esse homem aqui já tinha escrito um livro relatando tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, a importância desse livro, outros motivos, meus irmãos, presta atenção. Ele continua a narrativa do Evangelho, ok? Dizendo que é o segundo volume de uma obra dupla, tá bom? Enquanto que o Evangelho de Lucas apresenta a história de Jesus, Atos apresenta a história dos discípulos e a história da igreja. Logo, todos os escritores, Edilene, comum acordo, Tatiane, esse nome Atos deveria ser, na verdade, não Atos dos Apóstolos. Porque se propunha falar de todos os apóstolos, na verdade só fala de 2 apóstolos, na verdade, que são Paulo e Pedro. Atos não fala mais de ninguém. João não dá um pio em Atos dos Apóstolos, João. Tiago foi morto logo no início. Sobrou Pedro e Paulo. Pedro fala de Pedro até o capítulo 12 de Atos. A partir do capítulo 13, começa a história de Paulo e vai até o final, quando ele vai ser preso em Roma. O mais correto para o nome desse livro, todos concordavam, né, unânimes, eram os Atos do Espírito Santo ou os Atos da Igreja. Porque a igreja, ela recebe uma ordenança do Senhor Jesus e ela cumpre cabalmente aquela ordenança até o momento que se fecha o cânon ali, quando Paulo é preso em Roma. Estão entendendo até aí? Diga amém. Pronto.
Vamos fazer agora um panorama sobre o cristianismo, tá bom? Para você entender. Atos, ele vai traçar a história do cristianismo desde a ressurreição de Cristo até o momento em que o apóstolo Paulo estava em Roma preso. Porém, ele estava preso e ainda pregando o evangelho. Olha que coisa, Marcos. Ou seja, o fim da vida de Paulo foi sempre pregar o quê? O evangelho, mesmo estando preso. Atos é o único livro do Novo Testamento que pode ser chamado histórico. Ele narra o progresso da igreja, liderada pelos apóstolos, em levar o evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Atos é um livro ímpar e de suma importância para a igreja. No 4º século vai surgir um livro muito importante que vai colaborar com o livro de Atos, porém apócrifos, mas muito usado na 1º e 2º século, meus irmãos, que é a história eclesiástica de Eusébio. Se você encontrar esse livro na internet, né, a história eclesiástica de Eusébio, leia, é muito interessante, leia como fonte histórica, tá bom? Não como algo inspirado por Deus. Mas ele tem o mesmo cunho, a mesma veia de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, esse livro foi muito usado como fonte de pesquisa ali no 2º século e no final do 1º século, tá certo? Agora, meus irmãos, Atos como base da carta do Novo Testamento. Presta atenção. Quem for ler as cartas do Novo Testamento, é preciso conhecer Atos dos Apóstolos. Porque as cartas, elas vão se basear na história de Atos. Por isso, você que gosta de ler a Bíblia, for ler a história, as cartas, tente localizar geograficamente onde se encontra aquilo que está falando nas cartas com o livro de Atos. Aí, ó, tua leitura vai ficar show. É igual ao Apocalipse. Presta atenção. Tem muita gente que se propõe pregar sobre Apocalipse. Mas se Apocalipse você não dominar o livro de Ezequiel e o livro de Daniel, você vai pregar Apocalipse que nem papagaio. Você vai somente propagar aquilo que você ouve. Mas você não vai conhecer a fundo o que realmente aquele livro quer dizer, porque ela vai se basear no Antigo Testamento, mas principalmente no livro de Ezequiel e no livro de Daniel. Tá ok? A mesma coisa, se você for ler as cartas de Paulo, se você for ler 1 João, 2, 3 João, as cartas do Novo Testamento, você tem que conhecer Atos dos Apóstolos. Por isso o desafio desse pastor da gente começar hoje, Jacilene, conhecer Atos dos Apóstolos. Amém? Agora, Atos faz ponte, já falei, com as cartas do Novo Testamento, tá bom? Atos concede o contexto histórico, geográfico, tanto para os evangelhos como para as cartas, tá bom? Sem o livro de Atos, é impossível compreender profundamente as cartas, ok? Então, não ameace ler as cartas sem conhecer Atos dos Apóstolos. Leia primeiro, porque é um livro bom, histórico, gostoso de ler, tá bom? Agora, a expansão geográfica do livro de Atos. Presta atenção, aqui é importante. Atos, ele começa em Jerusalém, passa pela Palestina e termina em Roma. Roma, que era o centro político do império. Roma é que comandava tudo. O ministério de Paulo, ele se deteve principalmente ali em Roma. Claro que ele atingiu toda a circunvizinhança dos gentios. Mas a Roma foi evangelizada de uma forma muito forte pelo apóstolo Paulo. É tanto que, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, viu, Jacilene? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que, sabe quem mais perseguiu a igreja? Foi quem? Quem é que chuta aí? Hã? Quem mais perseguiu a igreja? Não, Paulo se converteu, né? Paulo já convertido. Quem mais? Você acha que foi quem? Roma ou judeus? Incrível, né?
quem mais perseguiu a igreja foram os próprios religiosos, os próprios judeus. Roma, ele perseguiu mais Paulo. Os romanos perseguiram mais Paulo. Né? Romano, que era o povo que não acreditava em Deus, mas eles perseguiram mais Paulo, porque Paulo era um cidadão romano e evangelizava ali em Roma. Né? Era um homem, um oficial muito respeitado na época. Mas quem mais perseguiu a igreja, desde o início da igreja, sempre foi o povo judeu, o povo religioso, meus irmãos. Tá bom? Hoje não é diferente, viu? Hoje não é diferente. Você liga a TV, aí está lá programas e mais programas evangélicos. Ao invés, Marcos, das pessoas pregarem o evangelho para converter o pecador, está lá o camarada metendo bronca em outra igreja. Falando do pastor da outra igreja, falando das vestes das irmãs da outra igreja, falando disso e daquilo. Vai pregar o evangelho. Ou seja, continua a mesma coisa. Quem mais persegue a igreja são os próprios religiosos. Se você tem, Antônio, uma oportunidade de pregar em rede nacional, vá pregar para o pecador. Não vá criar doutrina na TV, porque quem doutrina a igreja é o pastor. Aí eu vou lá para a TV para querer doutrinar a igreja dos outros. Não, meus irmãos, prega o evangelho. Está aí os pecadores morrendo. Está aí Rio Grande do Sul, para quem não sabe, Rio Grande do Sul tem mais centro de macumba do que a Bahia. O Rio Grande do Sul tem bairro do Rio Grande do Sul que são completamente ateus. Eu vi essa informação, fui procurar, pesquisar, e é verdade, meus irmãos. Rio Grande do Sul é o povo mais ateu do Brasil. Sabe qual é o Deus do Rio Grande do Sul? É o dinheiro. Não quero aqui fazer uma ponte, longe de mim isso, que o que está acontecendo lá é alguma coisa por conta disso aí. Não quero dizer isso, meus irmãos. Há quem diga isso aí, não quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: como pode, meus irmãos, ainda no Brasil ter bairros inteiros que são ateus, que não tem sequer um homem cristão ou evangélico dentro desse bairro? E aí a gente quer fazer missão fora do Brasil. Como? Se no Brasil ainda tem lugar que não foi atingido com o evangelho ainda. Então, meus irmãos, a proposta de Atos é exatamente propagar o evangelho de Jesus Cristo. Então ele começa em Jerusalém e termina onde? Em Roma. Ali, com a prisão do apóstolo Paulo. O período de cobertura do livro de Atos. O livro de Atos, ele cobre um período muito curto, Tatiane. Somente, Cleide, 30 anos. 30 anos só, né? Ou seja, quase a metade da minha existência. É muito pouco, né? Agora, o livro de Atos, ele não se propõe mostrar toda a história exaustiva da igreja. O que se propunha fazer era mostrar que a igreja, ela começa ali em Jerusalém, ela vai avançando, seguindo a ordem do Senhor Jesus, que dizia o quê? Alguém lembra sobre a ordem do Espírito Santo? Que eles deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa é a proposta de Atos. Ele vai mostrar todo o decorrer da história e que a igreja avança vencendo todos os seus inimigos, e ele culmina ali com o apóstolo Paulo preso, porém dizendo aquelas palavras que tanta gente conhece: combati o bom combate, encerrei minha carreira, mas guardei a minha fé. Esse homem, quando estava preso, pronto a ser morto, ele olha para trás, Anthony, já tinha feito um estrago no inferno, no mundo, né? Uma maneira boa de dizer, o estrago que eu digo, já tinha descentralizado todo o mundo corrupto com a pregação do evangelho. A ponto, eu me lembro que uma cidade, quando Paulo chega junto com, se eu não me engano, era com o companheiro dele, não lembro o nome do companheiro de Paulo, e um dos governadores diz assim: estão aí os dois homens
que estão fazendo um reboliço nas cidades. 2 homens, meus irmãos. 2 homens faziam um reboliço em uma cidade quando chegava. Então, Paulo ele abalou estruturas, tanto de governadores, de reis, como de pessoas simples. Esse homem, com a pregação do evangelho, ele foi levantado de uma forma extraordinária, que eu acho e tenho certeza que é muito difícil levantar um homem com um cunho desse nos dias de hoje, né? Um homem que, quando chegaram para ele e disseram assim, não vá para tal lugar, porque se você for, você vai morrer. Não vá. E ele disse, não adianta, nem chore, porque eu vou. Porque eu estou pronto a morrer por Jesus. Então, um homem desse, né, é um homem singular, é um homem ímpar, é um homem seletivo por Deus, é um homem escolhido a dedo para Deus. Para quê? Porque a igreja estava ali no início, meus irmãos. A igreja precisava de homens como esse. A igreja precisava de homens com caráter igual de Paulo, com caráter igual de Pedro, né? Não se assustem hoje de não existirem homens com cunho desses homens que existiam. Porque esses homens foram seletivos por Deus. Eu vou explicar a vocês por quê, tá bom? Curiosidades a respeito do título do livro, tá bom? Curiosidades. Como eu falei, esse título não foi dado por Lucas. Não foi dado por ninguém. Como eu falei, não tinha nome. O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, nenhum tem nome. Nenhum tem autor. Tá bom? Mas por que eles conseguiram colocar o nome? Lendo a história, descobrir que foi esses homens que escreveram. Mas, por exemplo, nem tudo se conhece. Vou dar o exemplo, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, até hoje, ninguém sabe quem escreveu. Apesar de ser muito parecido com os escritos de Paulo, mas ninguém tem a certeza que foi Paulo que escreveu. Alguns falam até que o livro de Hebreus é um resumo de toda a Bíblia. É um livro muito profundo. Um dia a gente vai estudar o livro de Hebreus. Mas não tem autor. E os outros, a maioria, né, quando não se tem uma recomendação de quem foi escrito, tá bom? Eles foram escritos porque foi estudado na história e descobriram, como o livro de Atos também, que foi Lucas que escreveu tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos, tá bom? No caso é a autoria. Lucas foi o autor do livro Atos dos Apóstolos. Agora, pastor, como se chegou ao denominador comum que foi Lucas que escreveu? Porque isso é muito perigoso, não é, Tatiana? Como é que saber disso aí? Como saber, creio, que foi ele que escreveu? Se não tem nome dele, não tem nada. Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro, esse homem que escreveu Atos dos Apóstolos, ele foi um companheiro de Paulo. E todos dizem que é Lucas. Por quê? Presta atenção. Coloca aí, Gabi. Colossenses 4,14. Paulo tinha um amigo que se chamava Lucas, e que esse Lucas, ele era, Antônio, médico. Olha o que é que diz. Saudai-vos, quem? Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, Lucas, esse Lucas aqui, ele era um companheiro de Paulo. Mas ainda não dá para a gente traçar uma ponte de que foi esse aqui que escreveu Atos. Ok? Mas a gente sabe, aprenda aqui que Paulo tinha um amigo chamado Lucas, e que ele era médico e que era companheiro de Paulo. Outra coisa importante aqui, vamos lá. 2 Timóteo 4,11. Olha o que é que diz. Saudai-vos Lucas... Não, 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Olha que ele era um companheiro de perto, estava com Paulo ali. Vá gravando isso no coração. Filemon, capítulo 1, versículo 24. Lucas era cooperador de Paulo, ou seja, era um discípulo de Paulo. Tá bom? Acho que Filemon só tem um mesmo, né? O que é que diz? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus
Ele era um cooperador, andava com Paulo. Estava ali cooperando com Paulo, ok? Então, primeiro ensinamento hoje à noite. Paulo tinha um cooperador que era médico e que o ajudava na missão. E era pessoa de perto. Que a todo momento Paulo estava dizendo, saudai Lucas, saudai. Porque Paulo está escrevendo agora quando ele estava preso. Então ele estava saudando as pessoas que estavam cooperando com ele, tá bom? Agora, como enxergamos no livro de Atos, que foi Lucas que escreveu, ok? Aí vamos para Augusto Nicodemos. Ele tem uma narrativa muito legal, né? Ele fala sobre a seção nós. Você pode repetir comigo? Seção nós. Aprenda isso, seção nós. Então, o que é que quer dizer a seção nós? A pessoa que escreveu Atos dos Apóstolos tem vários momentos que ele se inclui na história. Vou dar um exemplo. Ele escrevendo um exemplo. Paulo e seus companheiros, né, foram na cidade tal, e quando chegaram lá, aí ele se inclui na história, nós evangelizamos todas as pessoas que estavam lá. Então, essa seção nós, o escritor de Atos, são várias que ele se coloca. Nós estávamos lá, nós pregamos o evangelho, nós sofremos retaliações, e aí vai. Então, esse escritor aqui era alguém que estava ali ligado diretamente à missão de Paulo. Ok? Vai gravando isso. Então, para você que gosta de anotar essa seção nós, tem alguns aqui que eu coloquei. Atos 16:10, Atos 25, Atos 21:1, Atos 27:1. Essas são passagens, tem muitas que são chamadas seção nós. Ok? Agora, quando você, presta atenção, compara os lugares onde esse autor se inclui na narrativa e comparado com as cartas de Paulo, que menciona Lucas, o médico amado, aí você percebe que o livro de Atos só poderia ter sido escrito com alguém com uma cultura muito elevada. Aí eu vou explicar, presta atenção, para que você entenda, Tatiane. Em Atos dos Apóstolos, ou melhor, Paulo diz assim, saudai Lucas aí em João Pessoa. Um exemplo. Saudai Lucas em João Pessoa. E aí, quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, e aí a pessoa que está narrando Atos dos Apóstolos diz assim, e em João Pessoa, Paulo chegou com todos os discípulos para pregar o evangelho, e nós estávamos lá pregando o evangelho, ou seja, quando se compara as cartas paulinas, o lugar que Lucas estava, com a história em Atos dos Apóstolos, todas elas batem com o lugar geográfico. E aí foram eliminando as pessoas. E aí chegam até Lucas. Por quê? Outro segundo motivo. Além da questão histórica e questão geográfica, tem um segundo motivo. Presta atenção. A pessoa que escreveu Atos e escreveu Lucas, que não tinha o nome, né? O Evangelho. Essa pessoa ela tinha um grego muito refinado e sofisticado, que não era comum para a época. Só que tinha esse grego sofisticado, né? Eram pessoas da alta sociedade, que eram pessoas que tinham acesso, ok, a livros e a uma cultura que só pessoas como médicos, como reis, como governadores, como outras pessoas da alta sociedade, tinham acesso. Tanto o Evangelho de Lucas como o Atos dos Apóstolos, o grego é preciso, sofisticado, de alta composição. Então esse é o segundo motivo, por Lucas ser médico, a afinidade com o grego do que foi escrito não tinha como ser de outra pessoa, não tinha como ser de Demas ou de outro. Porque o único que tinha uma cultura elevada na época, que andava com Paulo, era exatamente Lucas, o médico. Ok, meus irmãos? Agora, pastor,
Lucas foi discípulo de Paulo, ok, já entendi. Como ele escreveu a respeito de Jesus se ele não viu Jesus, se ele não andou com Jesus? Porque ele escreveu a respeito de Paulo, aí tudo bem. Segundo o livro Atos dos Apóstolos, né? Ele escreveu a respeito da missão de Pedro e a missão de Paulo. Ok? Ele andou com Paulo, ele sabe de muita coisa, viu muita coisa ao vivo, mas sobre Jesus. E aí, sobre Jesus, a gente vai entender. Abra aí em Lucas capítulo 1, aí você vai entender o que é que Lucas fez. Lucas capítulo 1, Evangelho. E aí gostaria que vocês lessem. Vamos lá, 1, 2, 3, já? Próximo. Conforme. Próximo. Igualmente. Próximo. Para que tenhas. Volta ao versículo, Gabi. Isso. Olha, como é que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas? Se ele não andou com Jesus, ele não conheceu Jesus. É simples, presta atenção aqui. Presta atenção, Jace. Ó. Igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada investigação. Esse homem, ele era um investigador. Ele foi em fontes orais, fontes de pessoas que ainda estavam vivas, que andaram com Jesus, e foi em fontes escritas da época, né? Vou dar o exemplo, por exemplo, como eu disse a você, o livro de Eusébio. Meus irmãos, leiam, depois procurem na internet, deve ter. É muito parecido com Atos, ou seja, recebeu toda a influência de Lucas. Então, Lucas influenciou muitos livros. E eu vou explicar por quê. Porque a quem foi endereçado esse livro de Atos foi um homem com muita capacidade financeira para proclamar esse livro de Atos. Então, aqui, ó. Acurada, ou seja, com muito detalhe, filtrando, correndo atrás. Investigação de tudo. Desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Você vê que ele começa por Jesus e ele finaliza o segundo volume em Atos dos Apóstolos e termina na prisão de Paulo. Depois da prisão de Paulo, a gente não sabe mais nada. A maior prova é Marcos, de que o homem que estava escrevendo aqui, ele estava junto com Paulo, porque quando Paulo acaba o ministério ali em Roma, não tem mais escritos desse homem após a prisão e a morte do apóstolo Paulo. Então era um homem que estava junto ali. Ok? Até aí, estão entendendo? Então ele foi a fonte confiáveis, tá bom? Foi a narrativas verbais, e ele também se valeu de fonte de pesquisas detalhadas, tanto escritas como orais. Pastor, a quem esse livro foi destinado? Coloca lá novamente, Gabi, capítulo 1. Um homem chamado Teófilo. Lucas 1. Lucas 1. Capítulo 1, versículo 1. Anda, dá um fato ser realizado. 2. 3. Cadê o que tem Teófilo? É 1. É o 3, né? Pronto. Vocês já repararam essa excelentíssimo? Presta atenção. Esse excelentíssimo é como se fosse Vossa Senhoria nos dias de hoje para nós. Excelentíssimo, ele vai abranger que esse Teófilo era alguém da alta nobreza. Tá ok? Possivelmente um novo convertido da alta nobreza, em que Paulo
está ali catequizando. Presta atenção. Coloca o próximo, acho que é o próximo versículo. Pronto, isso, muito bem. Aqui, ó. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste esse instruído não é para estar instruído, é para estar catequizado, porque no original o nome é catequizado. O que é catequizar? É discipular. É dar a base para alguém que está começando a fé. Então esse homem, Teófilo, ele era um novo convertido, porém alguém de uma alta nobreza, porque Paulo usa essa palavra, excelentíssimo Teófilo. Ok? E por que, pastor? Paulo estava então discipulando este homem. É simples, meus irmãos. Na época, escrever um livro não é como hoje. Hoje, o que é que a gente faz? Quem quer escrever um livro e tem cunho para isso, inteligência para isso, ele senta em frente a um computador, faz pesquisa, escreve tudo. Ou se você quer escrever alguma coisa para 1 milhão de gente, você pega o e-mail e manda de uma vez só para 1 milhão de gente. Hoje o WhatsApp tem uma coisa chamada transmissão. É transmissão? É isso mesmo, né? Você coloca lá o volume de pessoa que você tem e manda tudo de uma vez. Não era assim. Eles precisavam de tempo, de tinta. E como é que eles iam fazer uma cópia da cópia? Era como, meus irmãos? Era, Então, quem podia fazer isso com mais rapidez era quem tinha dinheiro. Que tinha várias pessoas para fazer a cópia ao mesmo tempo. Vamos dizer, vocês trabalhavam para mim aqui. Eu disse, olha, isso aqui é a cópia e eu quero que todo mundo transcreva essa cópia aqui. Aí todo mundo, E isso, 15, 20, 50, 100, 200 pessoas fazendo ao mesmo tempo, coisa que acontecia no passado, né? E aí, aquela leitura se propagava muito mais rápido, como se fosse uma duplicação que hoje a gente faz de xerox, de cópias, mas isso era feito de forma manual. E aí a gente entende por que Paulo, ele apresenta uma sistemática de Cristo desde o início até a ascensão da igreja, até chegar a Paulo, e ele apresenta a quem? Ao tal excelentíssimo Teófilo. Qual era a proposta de Paulo? Catequizar Teófilo e fazer com que ele, que tinha condições financeiras, propagasse essas cartas que ele tinha feito para outras pessoas. E pasmem, isso aconteceu, sabe por que aconteceu? Porque senão não tinha chegado até nós hoje. Tinha se perdido ali no próprio Teófilo. Porque a original foi para ele. Mas como chegou até nós hoje? Porque se propagou, meus irmãos. Né? E graças a Deus, porque Deus levanta homens com esse cunho somente para abençoar financeiramente a obra de Deus. Eu me lembro que lá no Cristo, houve um momento da divisão, da rebelião. A gente chama de divisão, mas para ficar mais bonito, chama rebelião, né? A rebelião de um grupo de pessoas que saíram da igreja. E a igreja chegou quase ao pó financeiramente. Né? Você imagina uma igreja que tinha suas dívidas e pagava suas dívidas, de repente aqueles que têm mais condição financeira saem da igreja e fica ali os mais necessitados, os mais pobres, sem ter condição de pagar as dívidas da igreja. Então, cada vez que a gente contava a oferta, eu era diácono na época, cada vez que a gente contava a oferta, era uma dor no coração. Eu me lembro de algumas vezes o próprio diácono, o esposo de Angélica, como é o nome? O próprio diácono Guedes encheu os olhos de lágrimas, chorar, porque ele via que a igreja não tinha condição nenhuma de honrar com os compromissos, né? A gente via ali a fila da oferta, pouquíssimas pessoas, o dinheiro. E aí a gente começou a orar, Deus começou a abençoar. E eu me lembro de um homem que chegou num carro preto. Não foi nem branco para ser dele, foi um anjo, né? Mas era preto, tá bom? Chegou num carro preto, num dia de culto de oração. E esse homem chega, e lá no culto de oração era mais um dia de divisão dos homens, né? E os homens unidos lá, reunião, ele estava lá no meio. E já perto do final, ele disse assim,
quem é o pastor? Aí o pastor ele tá ali, não sei o quê, estava fazendo uma reunião com as mulheres, alguma coisa assim. Ele disse, olha, porque eu quero conversar com o pastor. E aí quando o pastor foi conversar com ele, depois o pastor contou, ele disse que estava com uma oferta e sentiu de Deus de dar aquela oferta ali na igreja. Meus irmãos, mas não foi uma oferta. Uma oferta. Foi uma oferta que a igreja pagou as suas contas, pelo menos uns 3 meses a igreja passou, uns 3 meses, sem se preocupar com conta nenhuma. O dinheiro foi muito alto. Então Deus levanta pessoas assim, meus irmãos, para que manter a obra de Deus, para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus se propague, né? E Deus usa pessoas de fora e Deus quer usar também a tua vida para que a obra se propague. Então, esse Teófilo, pode acreditar, ele foi um homem que foi muito usado por Deus para esse fim. Tá ok? Amém, gente? Pronto. Coloca aí só o verso 2, por favor, Gabi, e aqui eu finalizo. De Lucas. De Atos. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos escolheram, foi elevado às alturas. Então aqui, meus irmãos, há uma ponte de ministério aqui eu finalizo para que você entenda no próximo domingo, né? Quando a gente for falar agora, entrando nos versículos de Atos dos Apóstolos. Aqui existe uma ponte, uma ruptura de ministério. Até aqui foi o ministério de Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus foi assunto ao céu, foi elevado, ele disse, espere, porque eu vou mandar alguém. Ele fez uma promessa. Vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo. Enquanto ele não chegar, não arrede o pé de Jerusalém, porque vocês vão precisar dele. Porque eu vou me embora, mas vocês não vão ficar órfãos. Então eu estou usando minhas palavras aqui, tá bom, meus irmãos? É o que dá para entender no texto. Jesus dizendo assim, não se atreva, Marcos, Antônio, de pregar o evangelho, de sair sem a ajuda que eu vou enviar para vocês, porque eu vou me embora. Então, quando Jesus vai embora, ele dá uma promessa, que é a vinda do Espírito de Deus, que é o prometido, né, chamado Paráclito de Deus, ou Consolador, ou Advogado. E aí a igreja ela se inicia, propriamente dito, em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, e a partir daquele momento, meus irmãos, a igreja não é mais a mesma. Coisas começaram a acontecer. Milagres começaram a acontecer. Agora não pelas mãos de Jesus, mas agora os milagres começaram a acontecer por mãos dos apóstolos. O testemunho desses homens agora foram eficazes, porque o Espírito Santo veio e os encheu de poder. Aquele que negava, como Pedro, aí ele disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Esses homens ficaram cheios da plenitude do Espírito Santo. Esses homens colocavam a mão sobre os enfermos e ficavam curados. Os surdos passavam a ouvir, os cegos passavam a enxergar, mortos passaram a ressuscitar. Agora, os milagres que Jesus fazia, esses homens começaram a fazer da mesma forma, agora, porém, numa quantidade maior. E aqui eu finalizo dizendo o seguinte, meus irmãos, presta atenção. O livro de Atos, ele se propõe a narrar os fatos históricos. A edificação de Teófilo e o despertamento da sua fé, esse era o propósito base de Paulo. Também há um cunho apologético como defesa de Lucas por Paulo, que era perseguido por Roma. Como eu falei no início, a igreja era perseguida pelos judeus e Paulo era perseguido por Roma. Atos dos Apóstolos também é uma apologética em defesa de Paulo também. A prova de que esse homem aqui,
que escreveu, Lucas, ele era muito preocupado com seu discipulador. Há uma continuidade do Velho Testamento, os evangelhos de Atos é uma continuidade do controle de Deus sobre a história. Isso Lucas queria que ficasse registrado. Se você olhar Atos dos Apóstolos, ele tem várias citações do Velho Testamento. Ok? Por exemplo, quando o Espírito Santo vem, aí ele diz assim, isso aqui é a promessa que lá de Joel, que ele diria que desceria o Espírito Santo e encheria todo mundo com fogo, com isso. Ele sempre está citando o Velho Testamento. Para que Marcos ele cita? Para mostrar que ele estava escrevendo uma história divina. Não é um livro de história simplesmente dito. De uma base espiritual do Velho Testamento. E aqui eu finalizo dizendo o seguinte, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, nós não podemos trazer como normativo ele por completo. Amém? O que quer dizer isso, pastor? Não podemos fazer doutrina do livro de Atos, porque é um livro que se propõe de fazer uma história, mostrar verdades, porém são verdades que não são doutrinárias. Vou explicar por quê. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no início, as pessoas vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos... Falem. Dos apóstolos. Sim ou não? Alguém já viu isso aqui? Não? Ninguém nunca viu? Não, gente? Procurei, Gabi. Me assustei agora. Vê aí, em Atos. Tá onde está? Procurei. Eu coloquei aqui porque eu pensava que vocês sabiam. Eles vendiam suas propriedades, meus irmãos. Tem até a história de Ananias e Safira. E isso, colocavam os pés dos apóstolos, né? Pronto, a Gabi vai colocar. Eu vou dizer isso aqui porque eu vou explicar, porque Atos não se faz doutrina de Atos. Ó, e depositavam os pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Volta o versículo antes, 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então, isso aí era um ato do momento da igreja em Jerusalém, porque a igreja era muito pobre. Né? Não é um dízimo, era uma oferta. Por que era oferta? Porque, olha, isso é importante que a Edilene está falando. Dízimo é uma obrigação nossa. Quando você não dizima, você está roubando a Deus. Porque é uma obrigação. Quando você não dizima, você rouba a Deus. Você simplesmente está roubando alguém que vai requerer de volta o dinheiro que você está roubando dele. Como? De outra maneira. Eu já preguei sobre isso aqui, não vou pregar de novo. Dízimo é uma obrigação, tá bom? Oferta é sua para Deus. Mas, pastor, a Bíblia diz que a gente pode roubar na oferta. Como é que eu posso roubar na oferta se a oferta é minha? Simples. É quando eu prometo algo a Deus, em ofertar, e Deus cumpre com o que ele fez e eu não cumpro com aquilo que eu prometi a Deus. Aí eu roubo. Ananias e Safira, vendo que as pessoas faziam isso aqui, o que eles fizeram? O casal. Era um casal, Ananias e Safira. O marido disse, olha, vou vender minha propriedade, quando eu vender, vou dar tudo aos apóstolos, para os apóstolos dar para os pobres. Deus abriu as portas, eles venderam a propriedade, e na hora de entregar, ele combina com a mulher, olha, a gente vai dar a metade, e ninguém vai saber, e a gente vai levar como se estivesse levando que a gente deu tudo. Mas vamos ficar com a metade aqui. Aí a mulher, ó, fechou. Só que quando ele chega para entregar a oferta, o Espírito Santo sussurra no ouvido de Pedro. Aí diz, Ananias, está mentindo, Ananias? Está mentindo não é a homens não, está mentindo para Deus. E aí a Bíblia diz que o cara morre na frente de todo mundo. Deus mata ele ali na frente de todo mundo. Poucas horas depois a mulher chega também. E o apóstolo pergunta, combinasse com teu marido
de fazer isso, aquilo, aquilo. Ao invés dela dizer a verdade, porque talvez Deus poupasse a vida dela, isso aí é um ensinamento, Deus sempre dá oportunidade para se arrepender, né? Isso, exatamente. Tinha que arcar, exatamente. Aí a mulher foi e disse assim, não, a gente vendeu tudo. Aí Pedro disse, o mesmo que levar o corpo do teu marido, vão levar você também. Ela, morre também. Aí é roubar nas ofertas, meus irmãos. Tá bom? Mas o dízimo é uma obrigação de cada um de nós. Aí eu falando aqui de dízimo e oferta, eu me esqueci que eu estava falando antes. O que foi que eu estava falando? Que a gente entrou em dízimo e oferta, hein? Sim, aos pés dos apóstolos. Por quê? Isso que eles faziam lá, porque a igreja estava pobre, a gente não precisa fazer isso hoje não, tá bom? Mas pastor, se eu quiser fazer, só se a igreja estiver muito pobre. Vamos dar um exemplo. Lá em Rio Grande do Sul. Se tivesse igreja ou pessoas ricas que são irmãos e quisesse fazer isso hoje, não era justo? Era ou não era? O camarada tinha uma propriedade em determinado lugar, dizendo, olha, eu vou vender para ajudar meus irmãos da igreja. Né? Porque tem igrejas lá, meus irmãos. Apesar de ser muito ateu lá, existem igrejas evangélicas lá. Então, seria propício de fazer isso lá, mas aqui, por exemplo, não há necessidade. Está entendendo? Então, o livro de Atos não é normativo nessa questão. Quer ver outra questão? Outra questão é a que eu finalizo. O livro de Atos, existe dons e milagres que só existiu através dos apóstolos. Hoje não existe mais apóstolos. O último apóstolo, por isso ele fala um apóstolo como um aborto. O que é um aborto, meus irmãos? O que é um aborto? É alguém que está nascendo, né? E você chega lá e mata uma vida. Abortou a vida. Sim ou não? Alguém que quer nascer e lá, inocente, a criancinha no ventre, vai lá e aborta. Paulo diz que ele é um apóstolo quase como um aborto. Ou seja, ele quase que não era apóstolo. Por quê? Porque houve duas coisas. A primeira era, para ser um apóstolo, precisava ter visto Cristo. Paulo viu Jesus no momento que ele vai para Damasco. Que ele cai, não sei se do cavalo, de onde era, mas aí nas cartas ele fala que viu Jesus, o povo que estava com ele viu somente a luz, ele viu Jesus e viu a luz e ouviu a voz. E o segundo motivo é que quando ele chega em Jerusalém, quase que ninguém o aceitava lá, porque ele tinha sido perseguidor. Só 3 homens aceitaram Paulo. Foi Tiago, João e Pedro. É tanto que Paulo ficou com raiva dos demais. Isso nenhum eu considero apóstolo, não, só considero esses 3. Porque ninguém acreditou na conversão de Paulo. Então, ele se tornou apóstolo quase como um aborto, quase que não existia. Mas, pasmem, foi o que mais trabalhou dos apóstolos. Foi o que mais foi usado por Deus. Foi o mais perseguido da história da igreja. E foi o que mais abalou a estrutura do inferno, meus irmãos, com a pregação do evangelho. Amém? Então o livro de Atos é muito bom, né? Se motive, se alegre em conhecer esse livro de forma expositiva. Vai te abençoar demais. Isso aqui foi só uma exposição, né? De um panorama muito simples, muito pequeno, para que você entenda quando a gente, a partir de domingo, adentrar dentro do livro mesmo. Amém? Vamos ficar em pé. Então, meus irmãos, o apóstolo fulano de tal, apóstolo ciclano, não existe apóstolo, tá bom? O último apóstolo foi Paulo. Tá certo? Esses homens, presta atenção, viu, Marcos? Esses homens, por conta da igreja, foi um time muito seletivo que Deus escolheu, de 12, 13, 14 homens
14, pastor? Teve 14 apóstolos? E aí, teve 14, 12 ou 13 apóstolos? 12? Aí foi para 13, né? Quem foi o outro? Matias. Matias foi eleito antes de Paulo. Viu? Ele ocupou o lugar de Judas, que se enforcou. Ah, tá vendo? Aí depois veio Paulo. Então, na verdade, na história da igreja só existiu 14 apóstolos. Amém? Esses homens foram dotados de um poder especial, viu, Antônio? Que hoje muita coisa se encerrou neles. Então você diz assim, mas pastor, por que hoje não acontecem milagres? Acontecem milagres, mas não com o cunho apostólico que acontecia. Eles tinham dons de curar mesmo. Eles chegavam, colocavam a mão, a pessoa era curada, era o dom de curar. Hoje, como é que Deus cura usando uma pessoa? Deus, quando quer curar, ele usa Estevão, ele usa Marcos, ele usa qualquer um. Mas não é o dom de curar que eu tenho hoje. Quem tinha somente o dom de curar eram os apóstolos. Amém? Entendido aí? São coisas que a gente vai ensinando com o tempo aí para vocês. Amém? Coloca a mão à altura do coração. Pai, nós te louvamos pela exposição, pelo panorama deste livro. Esse livro vai abençoar demais a tua igreja, Senhor. Que a tua igreja venha se alegrar em aprender mais desse livro. Estudar esse livro. Esse livro que nos dá base para viver o cristianismo e crescer na tua graça, Senhor. Pai, nos despede em paz para os nossos lares. Nos dá, Senhor, um início de semana abençoado, com paz, com saúde e com testemunho vivo para a glória e louvor do teu nome. Assim eu te peço. Te peço pela vida de Leandro, que está ainda doentio, mas está muito bem, glória seja dada a ti. Eu oro pela vida de Ivone, que também está com essa perninha doente. A família de seu Marcos também está se recuperando, Senhor. A minha esposa, Senhor, que está doentinha também. E os demais, ó Pai, que porventura estão doentes, que teu cuidado esteja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do doce Espírito repouse sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, viu?